Olá a todos os nossos amigos, estamos aqui em mais um episódio do nosso BombaCast. Hoje com essa nossa missão difícil de substituir o Palumbo na entrevista, mas eu acho que eu vou ser muito ajudado porque o convidado ajuda muito. Recebemos hoje aqui o nosso eterno comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Navarro, pessoal com quem eu tive a honra de trabalhar ainda como capitão no gabinete e também no terceiro GB. E ele veio aqui contar um pouco da sua história, um pouco da sua experiência, um pouco da sua vida no Corpo de Bombeiros. Comandante, bem-vindo. Opa, um prazer estar aqui com você, com nossos amigos. Vou retornar à nossa casa aqui, né? A gente já há 10 anos, mais de 10 anos que eu me afastei, passei para a reserva, então a gente vai se afastando de uma maneira natural, porque tem outras coisas para fazer na vida e a vida segue, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Aqui. Eu tenho certeza, o senhor está afastado fisicamente, mas o coração, eu tenho certeza, continua aqui. Não, o coração é bombeiro, sempre que assume um novo colega aí no comando, a gente procura dar uma ligada, dar os parabéns e torcer para que caminhe bem, né? O Bombeiro de São Paulo sempre teve na elite do Bombeiro do Brasil, né? Sempre foi um bombeiro proativo, sempre foi um exemplo para todos, na área operacional, na legislação, então a gente fica muito orgulhoso do Corpo de Bombeiros de São Paulo. A gente sempre fala, né, comandante, o bombeiro é uma estrada que veio pavimentada de muito tempo, né? E o senhor é parte dessa construção, parte importante dela. Sim, cada um colocou um tijolinho aqui, assim como você colocou o Melo agora, né? O Melo, quero até desejar felicidade pro Melo aqui em público, torcer por ele. O Melo é um cara que a gente conhece de longa data. Mais um terceiro GB, comandante. No meu tempo, o Melo era o homem das colapso. O Melo colapso. Então, tudo que tinha de colapso, curso no Peru, curso no Melo, vai, se vira. Missão em Bacabal, Melo se vira. Então, o Melo é um cara com grande experiência, a gente torce muito por ele aí. Eu espero que com a mudança também de cenário de governo do Estado, né, que depois de toda a história moderna, desde o tempo, acho que do Coronel Sampaio, até o último comando do Luciano, era o mesmo governo, né, com uma mesma linha, uma mesma filosofia, e bem agora com o Melo a gente tem uma nova filosofia. Espero que o Melo consiga atingir grandes objetivos que nós tivemos durante a carreira toda e não conseguimos, né, mas vamos torcer agora. Verdade. O senhor falou 10 anos, né? E como o tempo passa rápido, né, comandante? Putz, 10 anos da nossa história profissional, para nós são 10 dias, né? É muito rápido, né? Eu sempre me pego assim questionando. Pô. Eu fui chefe de finanças no 2006, quando o Coronel Manuel era comandante, 2007, aliás, finzinho de 6 e o ano 2007 todo. E o chefe era meu tenente. Pô, ele aposentou já tem quase 10 anos. Chegou tenente-coronel, então 10 anos parece pouco, mas tem muita gente. Outro dia conversei com um colega, um capitão. Ele, pô, coronel, você nem imagina quando o senhor estava no comando, eu estava no terceiro CFO, o menino é capitão, né? Então é bastante tempo, né? A gente não vê passar, mas o tempo voa. O tempo voa. Muito rápido. É que a nossa carreira é muito dinâmica, né, comandante? A gente, como a gente sempre fala, né, a nossa rotina é uma coisa muito diferente, né, muito dinâmica. A gente não tem muita percepção do tempo na maioria das vezes. É muito corrido, né? Eu sei lá, eu desde capitão eu tinha dificuldade de fazer xixi às vezes, porque pô, não dava tempo, meu. 10 anos de manutenção, eu tinha até uma brincadeira com os amigos quando chegavam lá do interior, pedindo pneu, sei lá, pedindo um monte de peça. Falava, meu, sua senha é 1020, eu tô na 2 de semana. Então isso aí marcou muito, né? Porque era muito dinâmico, era muito trabalho o tempo todo, a vida toda, no bombeiro, na função de tenente, mas principalmente de capitão de sub-GB. Comandar 200 homens, né? São 200 famílias com 1 milhão de problemas, escala, Interlagos, e chuva, e enchente, e nossa, então não tem rotina, né, comandante? Eu acho assim, o oficial de bombeiro, a nível de tenente até coronel, é muito trabalho, muito dinâmico, e o cara tem que gostar, pegando, né? Sem preguiça, porque é o que motiva a gente, né? Tem a dúvida. O senhor estava falando da manutenção, né? O senhor tem uma história muito ligada, né? Manutenção, 10 anos lá, e a gente vê que realmente o profissional que a gente conseguiu, que o senhor faz parte dessa criação, desse treinamento, profissional de alto nível, né? A gente vê pelas nossas viaturas, nós temos viaturas aí, um parque de viaturas bastante antiga e ainda em operação, que deixa muitas montadoras aí de caminhão boca aberta. Como é que vocês conseguem, né? Isso aí é uma história, né? Porque nós tivemos uma importação todinha
dos equipamentos de altura, dos caminhões Pierce, dos ABPs, dos ABE, né? Dos tudo Broncos. na década de 90, né? Comecinho de 90, 91, 92 foi a importação. Aí eu fui para manutenção em 97, então os carros estavam meio que novos e saí de lá em 2005 ou 2006, não me lembro. Como eu fui capitão no meio da minha carreira de capitão, que foram 10 anos, então fiquei 5 de capitão e mais a carreira de major todinha na Manu e assumindo o comando por algumas vezes, por afastamento do comandante, fazer curso CSP, por férias, então assumi bastante comando lá, e às vezes vagava o comando, eu fiquei no comando como major. Então a gente tem toda uma história, só para citar um exemplo, aí nós tínhamos Pierce em 92 e veio o pessoal do Rio de Janeiro que em 2000 eles vieram, eles tinham Pierce em 97, o deles nenhum estava andando. Eles vieram aqui e falaram, como é que vocês fazem esse carro andar? Então a gente tinha que improvisar, né? Fazer peça, prospectar fabricante que pudesse nos atender, tambor de freio. Passaram várias pessoas lá depois disso e com certeza eles deram prosseguimento, porque os carros estão andando e eu sei o trabalho que dava e eu me solidarizo com o Giorni, com vários colegas que passaram lá, que ficaram 10 anos, o Garçom, o Giorni, mais um monte, Barbieri, mas o Barbieri é mais do meu tempo, mas esses que vieram depois, e hoje eu já nem sei quem está lá, então mas eu não posso citar os colegas. Mas eu posso garantir para o senhor que eu estou mais fresco aí na reserva, é a mesma linhagem. É uma escola, né, que vem, olha, vamos voltar lá atrás, eu era segundo tenente motomec do 3º em 85, e o Coronel Braz era o chefe da manutenção, e o Coronel Mated descia direto na Manu para dar voadura em todo mundo. O Coronel Mated, à época, acho que era comandante do Corpo de Bombeiros. Então você vê, é uma história que acho que veio desde lá do Tiantiude, lá atrás de frota, né? Bombeiro tem a ver com equipamento, né? Sem equipamento a gente fica tipo que aleijado, não tem muito o que fazer em todas as áreas, mas principalmente no incêndio, né? Muito difícil. No salvamento também, sem equipamento não tem como, né? Eu me lembro agora de uma frase que eu vi muitos anos atrás, atribuída a Napoleão, não sei se é dele, que dizia que o exército marcha sobre os seus estômagos. A gente pode dizer que o bombeiro marcha sobre o seu equipamento, né? Sim, isso aí não tem como, né? Na Guerra do Golfo aí, não sei se é verídico, acredito que sim, para cada um que estava no fronte dando tiro, tinha 4, 5 atrás dando suporte. Claro. Suporte. Então a manutenção é o que dá suporte na área de equipamentos para o bombeiro, assim como a escola dissemina o conhecimento, né? Então, cada um na sua praia, mas a manutenção é uma Você sabe que recente, agora há pouco tempo, ano passado, nós recebemos aqui a visita do CEO da Bronto, né? Sim. E ele muito impressionado, porque nós somos o único país do mundo que tem 10 viaturas Bronto, 1992, ainda em operação. Todas em operação. Todas em operação. E ele ainda disse assim, falou, olha, só tem vocês, e vocês realmente aprenderam a cuidar da viatura. Sim, tem o CEO dizendo isso pra gente. E a gente teve história, Dentelo, né, um subtenente da área eletrônica, a gente chamava ele de professor Pardal, né? Dentelo, lembro dele. Dentelo, totalmente maluco, mas ele entrava, uma vez o Cabo Pacini, o rato roeu o chicote de uma LTI, roeu o chicote com 1 milhão de conexões, comeu tudo, e para refazer isso aí. E eles conseguiram refazer, então é motivo de orgulho, porque quem tem esses profissionais desse nível, né, para recuperar um equipamento desse, com tanta tecnologia e totalmente detonado, porque assim, fica difícil realmente da gente... Mas essa era uma marca lá, né, comandante? Até hoje a gente vê lá profissionais, primeiro, extremamente dedicados e segundo, extremamente criativos, né, que tenha o equipamento como se fosse dele, cuida como se fosse dele e tem esse amor do cuidado, de querer colocar a viatura para rodar, de querer consertar, não é isso? E na década de 90 tudo era muito novo para nós, né, a gente olhava uma peça do carro, não sabia o que era. Tem um equipamento grande, parece um cilindro de ar comprimido da PA que a gente usa. Tem uma peça dessa no caminhão e ninguém sabia o que tinha dentro. O guidete, né? O guidetinho. Ô chefe, que é isso aqui? Eu falei, bota a serra, vamos abrir uma no meio para ver o que é. Serrar uma peça sem saber o que era. Era o secador de ar do sistema de freio, que não tinha nos caminhões. Hoje tem, acho que nos caminhões nacionais. Mas quer dizer, quando a gente recebeu o Pierce em 90, um caminhão com
2 tempos, motor 2 tempos, meu. Nós nunca tínhamos. Isso aí tinha tido em 1970 nos GMC. Então, diesel 2 tempos, comportamento diferente, tecnologia diferente, tudo diferente, muito diferente. O pessoal da Manu, realmente, eu sofri bem lá, uns 10 anos, meu. Era apagar uns incêndios lá que a gente aprende bastante lá com a turma e com os fornecedores. E desenvolvemos um monte de coisa lá, foi bem bom. E não para, né, comandante? Porque a inovação na área de equipamento de bombeiro, de viaturas, ela não para, né? Hoje a gente pega as viaturas mais contemporâneas que a gente tem, os Spartan, o sistema de transmissão de comandos, né? Tudo integrado, com fibra ótica. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? O desafio não para, né? Não para, né? Imagina fazer manutenção de um caminhão com fibra ótica. Antes você tinha um chicote, cada fio ia para uma seta, ia para um comando. Hoje você tem um fio só que passa em todos os pontos e cada ponto se identifica com a central. Essa aquisição da Sparta começou primeiro a linha... Foi na sua época. Foi no meu comando que nós fomos para Indianápolis, né? E almoçamos lá com o dono da Sparta à época tal, e ele mostrou o produto e nós ficamos animados porque a gente conseguia, pedir para ele pôr um motor Cummins, que a gente tem fábrica e manutenção de motor Cummins no Brasil, e ele falou, não, a gente monta o carro segundo o cliente pede, e aí começou, aí depois eu saí, o repúdio, eu não sei em que época se concretizou a compra, mas eu acredito que tenha sido uma excelente compra, e depois de 90 foram compradas acho que 2 escadas, e mais esses caminhões Sparta de fora, e mais nada do que eu tenho a notícia. Posso estar enganado. Não, é verdade. Em termos de equipamento, não. Realmente foi até aí. E a gente vê que realmente são equipamentos diferenciados. Né? E a indústria nacional também cresceu, né? Eu tenho visto os caminhões mudou bastante. Aí, eu ia dizer exatamente isso. Tinha muito aventureiro em 2000, em 90, muita indústria. O pessoal fazia silo de alimento para dar para animal num container e queria construir caminhão de bombeiro. Pois a gente e pelo jeito aí, eu não sei se ainda tem esse pessoal, mas aquilo dava. Houve uma mudança uma mudança de patamar muito grande. Hoje a gente já encontra no mercado nacional coisas de muito boa qualidade. Esse pessoal aí não era fácil, não. Então... Mas foram muitas parcerias, né, comandante? Hoje a gente tem aí montadoras aqui no Brasil que estão associadas com fabricantes europeus, e aí então existe esse intercâmbio. Pega a tecnologia. Então, graças a isso, hoje a gente está uma posição bem mais favorável do mercado bem legal. A gente torce sempre para essa evolução aí, para atender a população, né? Ontem nós tivemos um incêndio grande no Rio, né? Um galpãozão lá. Eu falei, nossa. No primeiro momento pensei que era o aeroporto de São Paulo. Depois que eu vi que estava no Galeão. Era próximo ali do Galeão, né? Mas... Incêndio grande, qual a recordação que o senhor tem na sua carreira, um que marcou para o senhor? Teve alguns. Nós tivemos o depósito da Ponto Frio lá em Guarulhos, que acho que queimou lá, com o sistema de sprinkler todinho, queimou lá uns 40 mil metros total, que era bem no trevo de Bom Sucesso aqui na Via Dutra. Foi um incêndio bem grande. Tivemos no último dia meu de comando. Eu lembro. Eu tinha até, a gente estava com uma carência de EPI, eu tinha dado a minha capa e a minha bota para o meu motorista, e era o último dia mesmo, eu estava passando de férias para não voltar mais. E aí eu dei minha capa e estava na viatura para levar para um GB, não lembro, aqui na capital, no ABC, não lembro. E deu incêndio na favela aqui também da Barra Funda. A radiação de calor foi tão grande que os dormentes, que ainda eram de madeira, pegaram fogo na via férrea. Falei, então aquele foi um incêndio assim, sui generis. E teve bastante, né? E um dia que ventava e tinha um calor, eu lembro muito bem. Nossa, tava derretendo o capacete. E quando a gente é tenente, né? As madrugadas aí que corri da Moca há muito tempo, de tenente comando de área, aí corria para Itaim Paulista, era 40 quilômetros nos caminhão gelado de madrugada, era punk. Para vazamento de GLP a gente corria, o Venturini e Companhia Bela, aquela turma de 7 e 8 lá que soltava Flávio, Venturini, Afonso, Silva Filho, eles que eram os oficiais de Cobom aqui, né? De Central, era Central, comando de área 3, aí comando de área 3 se arrebentava, só voltava no outro dia. Então foi bastante incêndio, tinha muito incêndio, não sei se ainda tem, parece que diminuiu, graças a Deus, né? A minha percepção é que a gente tem menos, mas quando tem, maior. Maior, né? Maior, né? Tinha muito incêndio, a gente corria 8, 10, 12 vezes, porque o salvamento corria separado até 88,
Salvamento atendia salvamento e incêndio atendia incêndio. Então a gente corria 10, 12 vezes de incêndio por dia de serviço. Então era um negócio assim. E aí teve muito incêndio, produto químico. Peguei vazamento de vidro na CISPER, enorme, que vazou lá, sei lá quantos 1.000 toneladas de vidro. Eu falei, se for puxar todos os incêndios assim, trabalhei também assim, que me marcou muito, já mais uma ocorrência de salvamento. O acidente de trem Itaquera lá, que nós tivemos em 86, eu era tenente comandante de posto Itaquera. Ali era assim, um tenente comandava 3 postos, ou seja, tinha o capitão que comandava o sub-GB e um tenente só para comandar os postos do sub-GB. Então era o tenente e o capitão. Então era o capitão Albano e eu. Só que o posto São Miguel na época era do salvamento. Eu não me lembro o nome do capitão lá, mas era muito gente boa. Que tinha um veleiro, me fugiu o nome dele. Mas aí deu o alarme pro salvamento, o acidente de trem Itaquera. Eu tava no quartel batendo papo com o capitão de salvamento lá. Acho que é Geraldini. Geraldini. Geraldini, acho que é Geraldini, que era o capitão lá. Aí eu fui na viatura dele. Nós fomos o primeiro oficial a chegar lá. Pô, deu 58 mortos no local. Então, no local. Então você vê o nível do acidente, né? E a época eu fazia faculdade de Direito em Mogi, o acidente foi às 15. E era uma galera de oficiais que pegavam o trem às 18. O mesmo trem que bateu, só que a gente pegava 3 horas depois. Quer dizer, se estivesse lá, e o trem estava bem vazio às 15 horas. Às 18 horas, lotado, né? Teria morrido mais de 500 pessoas lá. Então foi um negócio assim que eu fiquei um mês sem comer frango. Meu Deus, carnificina. Vira e mexe, de tempos em tempos a gente se depara com uma dessas aí, né? Os aviões que caíram também aqui, eu fui no Transbrasil, porque eu era do terceiro GB. Caiu em Guarulhos de carga. Aí eu fui no Fokker também. Depois eu fui no Datan, já no comando do Manuel. A gente saiu da faculdade, estava fazendo faculdade na época, um monte de oficiais. Fomos todos para lá. Então é uma história, assim, da história de meados de 80 até 2012, aí a gente procurou, né? Fiquei sempre na capital, nunca trabalhei no interior, né? Minha carreira começou no 5º GB, mas o 5º GB era pequeno, né? Ele começava em Salesópolis e acabava em Juquitiba. Então acho que tinha uns 400 quilômetros assim, de itinerário, e a gente tirava área em Guarulhos e corria para isso tudo. Corria de área para... Acidente da BR-116, lá na divisa com o Paraná. Eu trabalhei quase que um ano lá, mas como eu era... já cheguei no bombeiro abençoado, né? Eu morava em São Miguel Paulista, aí falei, não tinha vaga no terceiro, falei, vou pro 5º, né? Guarulhos, Mogi, tô perto. Aí bati com as costas em Osasco. Aí fui para Osasco. Mas eu aprendi bastante com o Capitão Zalpa, à época, gente boa. Aí tive uma estada lá bem boa e já era motomec, então já saí bom. Saí motomec, né? Na sua vez sempre correu um pouco de sangue, um pouco de óleo, né? Não, aí já saí motomec lá no 5º. Aí depois consegui uma permuta pro terceiro, aí fiquei no terceiro, minha vida de tenente, até fim de 89, quando teve uma grande promoção, né? Que a turma de 78, 79, foi 80, foi tudo promovido a capitão. Aí precisavam de tenente no Cobom, aí eu vim pro Cobom em 89 e fiquei até ser promovido a capitão em 91. E aí foi a implantação, uma grande experiência Cobom foi a implantação do resgate, que não tinha resgate quando eu cheguei, quando eu saí tinha resgate. Então peguei toda a fase dos médicos, dos primeiros médicos, dos 7 médicos, aquela interação com os médicos. Acho que a época tinha, no primeiro momento, tinha 7 resgates na cidade, depois sei que ficou um número fixo de 32 numa época. 32, que ficou muito tempo 32 resgates, que eram aquelas Chevroletzinhas em Vemo. E a gente, junto com os médicos, a gente fez uma interação legal. Aí daí uns meses depois da implantação, o Fantástico soltou um programa sobre resgate. Aí nós nunca mais nós tivemos paz no Cobom e no Bombeiro. Sabe, aquela paz de prontidão com 22, montar 3 times para fazer um rachão. Aí nós viramos aquela coisa, o senhor lembra bem? Acabou ali. Acabou ali. O senhor lembra bem que o senhor falou de incêndio 12, né? Teve uma época que tinha resgate 19. Não, 15 resgate por dia. A gente, teve ano assim que eu me lembro, a gente fechava, eu não lembro que se era 80 mil, assim, 80 mil ocorrências, porque o número era 00 e ia até o fim do ano, fechava o talão. Aí dava 80 mil ocorrências, não me lembro exatamente quanto. A hora que o resgate explodiu, foi para 300 mil, assim, bom, no outro ano
E então quadruplicou o número de ocorrências que o bombeiro atendia. E o verdade. resgate era só na capital. É porque nós fomos ocupar uma lacuna de algo que não existia, né, comandante? Não existia. Hoje ainda tem o SAMU, tem outra forma, tem os resgates nas rodovias que meio que dão suporte, mas naquela não tinha nada. Não tinha nada. Tem até ocorrência, conta ocorrência minha, de ferragem, que às vezes o salvamento estava empenhado, a gente corria para ferragem eventualmente. Eu peguei uma ferragem no Largo de São Mateus, que um caminhão passou em cima de um carro lá e tinha 4 pessoas. Aí tiramos o pessoal, aí vinha vindo uma ambulância, eu parei a ambulância. Bombeiro fardado, né? Poderoso. Parei! Desce todo mundo que nós vamos pôr as vítimas aí. Os caras eram todos deficientes. Pô, como é que vai descer esse povo, cara? Como é que faz isso? Então você vê o nível. Não tinha, depois que o primeiro GBS montou uma ambulância, que eu não me lembro, tinha um prefixo. A Caravan? Era a Caravan? Não, era uma veraneio que tinha UTE. A história da veraneio. Uma veraneio que era para pôr as vítimas. E nesse meio tempo também o pessoal do GBS improvisava uma maca atravessada no Danoninho. No Danoninho. Para socorrer a vítima. Então você vê. Você pegar essa garotada que chegou hoje e pega a turma de 80, a ferragem. Não tem ideia. A ferragem era tudo. Não tinha Lucas, não existia Lucas de jeito nenhum, era tudo com hidráulica. Não tinha EPI, né, comandante? Não tinha capa, não tinha. Com hidráulica, macaco hidráulico. De EPI eu conto uma legal. O Stalba, né? Que Deus o tenha, era comandante no terceiro. Então ele tinha aquela. Ele era muito à frente dos oficiais em geral. Então ele queria que usasse capa de proteção no bombeiro no terceiro GB. Aí comprou aquelas capas de plástico, de lixeira amarela. Porra, eu peguei um incêndio na Pressolândia, ali na Vila Formosa, a capa fundiu. Na minha farda. Que porra de proteção é? Capa derretendo e colou na farda. Eu estagiei no terceiro GB, tinha capinha amarela. O Stalba fazia a gente usar aquela capa, mas aí quando chegou o EPI em 91, nossa, o bombeiro é outro, né? Aí a gente... Você sabe, comandante, que isso pra minha turma, principalmente, ela é muito marcante, porque nós chegamos aqui no Bombeiro em 91. Você chegou. Então a gente pegou justamente essa transformação, né? Sim, que pra nós era um negócio encantador, né? Eu me lembro que eu comandava o bombeiro ainda, quando eu estava no último ano, comandava o Coronel Assunção, sim. E ele foi lá na Academia do Barranco levar pra nós capa. A gente já era do Grêmio de Bombeiro, já estava fazendo... Já tava no quarto CFE Bombeiro. O orgulho dele de levar pra gente a capa e o capacete. Pô, pra nós aquilo foi uma coisa porque fantástica. Antes era aquele capacete, né? Que o Crista de Galo. Crista de Galo, então aquele lá entrava calor por baixo, pela frente. Era terrível. Na hora que veio o Galeno, nós falamos, nossa, isso aqui aquela época foi um salto muito grande. Foi. Essas importações que nós tivemos no começo de 90 mudou o bombeiro de São Paulo e depois arrastou o Brasil. Né? Arrastou o Brasil. Que depois o pessoal começou todo mundo a usar um capacete mais adequado. E as capas, e hoje a gente tem o que tem, um bombeiro moderno, né? Nós acredito que a gente não perca em equipamentos, principalmente de proteção individual, só no nível mundial. Sempre tem e a técnica, né, comandante? Hoje a nossa escola, né, que a gente tem tanto orgulho, o senhor faz parte também dessa história da construção da nossa escola, as nossas pistas de treinamento, a Cidade do Fogo, é uma coisa que nos enche de orgulho, né, comandante? Como a gente cresceu nessa área, né? Não, a escola é maravilhosa, né? Da escola também eu participei de maneira muito, muito, muito direta na construção do muro, né? Foi 4 quilômetros de muro, imagina. Muralha da China? E tinha um monte de invasor dentro do terreno do bombeiro. Então tinha a Procuradoria do Estado que a gente lidava, tinha que fazer, indenizar essas famílias para elas saírem da área da escola. E foi um trabalho terrível. Aí conseguimos fazer o muro da escola até que enfim, para não ter mais invasão. Eu acho que hoje é muro, pelo menos na frente eu passo de carro sempre, eu vejo um muro bonitão. O muro tá firme e forte lá. Tá bonitão, mas já tem, ó. O maior desafio do meu comando na esquadra era manter o perímetro do muro limpo para o pessoal fazer a ronda. Tá. Então, porque é enorme, né? Deu trabalho lá, mas foi colaboração com a Secretaria de Segurança. Aí tinha uns colegas nossos da Polícia Civil, Polícia Científica, que não gastava dinheiro, no fim do ano o dinheiro ficava meio perdido, né? E quem catasse, licitasse. Aliás, tá aqui meu testemunho, né? Trabalhei com o senhor no gabinete como capitão. O senhor realmente era uma máquina de usar recursos que os outros não usavam. Em benefício do governo. Nossa, a gente chegou a comprar 200 resgates, com o dinheiro veio dia 27 de dezembro. Eu lembro disso. Daí que eu me lembro do chefe, porque ele virava às noites para fazer acontecer. Quando eu era tenente-coronel, depois como coronel, o pessoal era muito... O pessoal da DFP é muito bom, né? Do bombeiro sempre teve uma história muito boa, porque
nosso recurso é pouco, né, em relação aos demais órgãos que compõem a Secretaria. Polícia Militar é um monstro comparado a nós. Nós somos pequenininhos perto da Polícia Militar, mas nós somos o ó. Então, a partir do momento que nós somos o ó, as pernas são nossas, eles não cuidam mais de nós. Enquanto o bombeiro era o GE, eles tinham que cuidar. Então, aí você tem... E aí você também não pode... Você não pode fazer um link direto com a Secretaria por causa do organograma, que o bombeiro está dentro da Polícia Militar, mas como ó, você está dentro da Secretaria no link direto. Então, aí a gente causava algum calor, mas eu tinha grandes amigos no Mas PG. O calor que o senhor causava bons reflexos bons no bombeiro. resultados. Mas o Camilo sempre entendeu isso aí, que também era bombeiro, o Antão. Então, pessoal, foi muito bom na nossa época aí. Comandante, tomando aqui um cafezinho, né, do nosso Bomba Café. Bomba Café que está aqui no centro da cidade, do lado do nosso quartel, na sede da nossa fundação. A gente convida a todos a conhecer, porque é um lugar bem pitoresco, né, comandante? Nossa, esse imóvel aqui foi um achado, né? Porque está anexo ao Corpo de Bombeiros, né? A central, o nosso grande comando aqui. E era uma casa do MMDC, né? Eu não me lembro o nome do Coronel Ventura, acho que era. Coronel Ventura, todo dia ela pedia pra gente trocar uma maçaneta, um telhado, coitado, não tinha nada aqui. E era esse imóvel, eu não sei qual foi o processo que ele passou pra Fundabom, mas foi maravilhoso, né? Porque é um achado, né? Eles foram lá pro Obelisco e Ibirapuera, hoje é lá a sede. Certo, então, bem melhor. E aqui a gente, estamos em casa aqui, que maravilha, com esse café maravilhoso aí embaixo, aqui toda uma estrutura. Eu já fiz curso aqui também, mesmo na reserva, já passei várias noites aqui fazendo alguns cursos na área de prevenção também com os colegas. Hoje a Fundabom ela está com parcerias com a ENIAC, a gente está com cursos de pós-graduação, e existe uma perspectiva bastante grande da Fundação crescer bastante, já está crescendo nesse. Legal. Mas, e mais um legado, né, dos que nos antecederam aí, do senhor, inclusive. Acho que não lembro, acho que foi na turma, no comando do Manuel, que começou a Fundabom, salvo engano, foi por ali, né? Mas é muito bom ter isso aí, ter a Fundabom aí do nosso lado, né? O senhor estava falando aí da Zona Leste, tal. O senhor como eu, nós somos da Zona Leste, né? Sim. Então a gente tem, eu sei que o senhor tem ali uma raiz, né? Um carinho muito forte, né? E a gente acaba tendo mesmo, né? Porque acho que isso é nosso, né, comandante? O lugar que a gente mora, né? E a gente tem a oportunidade de trabalhar naquele lugar é diferente, não é? É um prazer, né, meu? Eu me sinto em casa na Zona Leste. Acho que eu conheço bem São Paulo porque eu ando muito, mas aqui no Bombeiro, né, comando de supervisor de área, a gente tinha área livre, então andava muito. Mas eu trabalhei 2 anos no tático do 19, né, quando eu me formei. Eu sou aspirante de 81. Aí eu fiz CBL em 84, porque quem fez em 83 era só os peixes, né? Os caras que tinham os contatos chique, né? Então, o pessoal que estava no 19º, por que eu digo 19º? Porque era o último batalhão da capital. Quando eu trabalhei no 19º, ele era o último batalhão da capital. Não tinha 20º. Então eu fui pro último batalhão, mais novo, o mais longe, o que tinha a tropa mais regaço, que não tinha, nós éramos inquilino do 8º ali na Rua Vilela, então era o pior dos piores. Para ter uma ideia, nós fomos em 8 aspirantes, todos do interior, a época eu era de Jacareí, e tinha 2 beliches, ou seja, 4 camas. Então quando o turno da noite saía, pegava a cama do colega quente. Não tinha troca de lençol, era um bando de ogro. Então eu fiquei 2 anos no tático, né? E eu queria vir pro bombeiro, porque eu não me identificava muito com o negócio de a época tudo era muito violento, né? Então eu não me identificava muito com a filosofia da época. Tive grande comandante lá, o Coronel Ralph, era o Major Ralph, comandante do 19. Ele era Major Comandante, então aprendemos bastante com eles. Mas para você ter uma ideia, eu estava no tático noturno, que era mais tranquilo, e eu fiz cursinho quase que 1 ano para entrar no bombeiro. Eu falei, se tiver uma vaga é minha. E eu, na época, acho que eu passei 2º ou 3º lugar no vestibular. Mas porque tinha um Rosolém da vida, tinha uns caras lá que não tinha. Não, Cola, né? Não tem como ganhar desses caras. Cola é um cara acima da média, os caras muito bom. Então, não deu para passar em primeiro, mas eu me esforcei. Porque eu queria vir pro bombeiro. Aí eu vim e fiz CBA 84. 84. 84. Mas, comandante, voltando um pouco mais atrás, o que levou o senhor a querer abraçar a carreira da Polícia Militar no Corpo de Bombeiros? Então, vou lembrar de um comandante que eu tive aqui, do Coronel Torres, né? Que me comandou no 3º GB e era do 5º GB muitos anos.
Ele falava o seguinte: pobre para estudar, ou é padre ou é milico. Aí eu não gostava muito de rezar, né? Aí eu resolvi ser milico. Mas é assim, minha irmã mais velha que eu, ela trabalhava na DPM, né? Que era o clube da polícia. Eu não tinha link nenhum com polícia. Eu tinha um tio muito distante que era policial rodoviário no interior, mas não tinha nada a ver. Aí ela começou a namorar um soldado lá dentro do clube da polícia, e esse soldado, quando eu estava em 78 fazendo colégio, eles estavam namorando já em casa. Aí ele: olha, irmão, o que você vai fazer de vestibular? Eu falei, fazer odonto, que eu sou protético, né, meu? Aí ele falou: não, vamos tentar na polícia lá, tem academia, você dorme lá, ganha um dinheiro e tal. Eu falei: nossa, isso é tudo de bom, né? Tem comida. Falei: vamos lá, né? Aí eu me inscrevi para CP e CFO, nos dois. Aí fui, e coincidentemente, eu e meu cunhado passamos, né? Eu passei no CFO, no CP eu tomei pau. Incrível, não passei. Isso aconteceu comigo. Não passei no CP, cara. Não, tomei pau direto. Aí passei no CFO, porque minha turma era grande, acho que por isso também que eu passei. Nós entramos lá em 210, depois saímos, acho que 190, 200. Mas era uma turma grande, então eu consegui passar. Mas não foi um sonho de infância, farda, nada a ver. Realmente foi uma coincidência, uma agradável coincidência. Que eu tenho um discurso assim que eu carrego comigo. Eu me diverti 35 anos na polícia. Eu nunca. Se eu sofri, foi raro momento, em função de uma ou outra personalidade que passou pela minha vida, que a gente tinha muita incompatibilidade. Mas foi 10 minutos no universo de 35 anos. Eu me diverti. Eu nunca sofri na polícia, não. Então, principalmente como capitão, nossa, capitão a gente fazia os rachão em Itaquera, e tinha os tenentes QA, na época tinha muito QA, né? Eu me jogava na área sem bola, apitava pênalti, batia o gol, nunca perdia, e morria de rir de ver os caras nervosos. Então me divertia muito com essas coisas, sempre me diverti, sempre levei ali, e por isso que eu entrei na polícia, né? Foi coincidência, realmente não foi planejado, e a partir do momento que eu estava lá dentro, né, eu me dediquei. Estudei bastante, na turma de 200 eu saí ali no primeiro terço, mas tinha uns caras muito bons, né? Como toda a turma, tem uns caras fora da média, eu falo. Não adianta você querer alcançar uma coisa que a sua capacidade não é de esforço. Você tem duas linhas, você tem uma inteligência que você nasce e você tem a vontade. Se você for muito inteligente e tiver vontade, você vai muito longe. Mas se você for mediano e tiver vontade, você vai longe. Mas se você for mediano e não tiver vontade, você tá na roça, tá? Não vai para frente. Então eu era mediano e tinha vontade, então eu conseguia ir bem longe. Mas eu reconhecia, por exemplo, que eu tinha uns caras muito mais inteligentes que eu, naturalmente. Pô, o cara dormia na sala de aula do CBO e tirava 10. Eu estudava a noite inteira e tirava 8,5. Mas nós sabemos, né? São vários tipos de inteligência. E o senhor tinha uma coisa, né? Eu sou testemunha, somos todos, né? O senhor tinha uma inteligência emocional acima da média. E isso sempre colaborou muito, né? Não sei se era inteligência emocional, será. Eu sou meio racional, né? Se eu der aqui, o que eu vou ganhar ali? O que eu vou acertar aqui? Então é tipo montando uma estratégia, sempre pro bem do bombeiro, né? Claro, sempre fui um estrategista pro bem do bombeiro. O que mais interessa pro bombeiro, né? Então, na minha época, o que interessava? O que um comandante tem que fazer? Pô, eu tenho que estar preocupado se o cara vai chegar 10 minutos atrasado. Não estou preocupado, mas isso aí é problema de tenente, capitão, major. O meu negócio é o bombeiro como uma instituição macro. Eu tenho que fazer o bombeiro, né? E tem setores que só o comandante do bombeiro pode chegar. Como é que você vai lá na Secretaria da Fazenda conversar com o dirigente? Vai um capitão, um tenente? Não dá. Tem que ser. O cara nem vai atender. Tem que ir comandante, subcomandante, chefe de finanças. Então eu procurava focar bastante nessa área, principalmente porque eu tinha sido chefe de finanças, porque na manutenção sem dinheiro não vira nada. Então a minha vida, não é que eu fazia processo de finanças, tanto é que o Eduardo era meu guru. Eu nunca assinava nada se o Eduardo não falasse: comandante, pode assinar. Tanto quando eu era chefe da DFP, que ele era tenente ou capitão. Aí depois, ele era capitão, depois eu fui comandante bombeiro, aí ele já era chefe da finanças. Então, quer dizer, ele sempre foi meu guru, nunca soube o processo, mas eu sempre precisei de dinheiro, né? Nos tempos de capitão na Manu, eu tinha aqui o que fazia a função, que era inclusive chefe do Eduardo, era o coronel Tenório. Eu ligava ao Tenório: tô sem pneu, tô sem combustível, vai parar. Não, vou tirar dinheiro daqui, dali, e mandava dinheiro para a gente poder comprar combustível e pneu.
Então eu sempre dependi das finanças, eu nunca fui um cara que trabalhou no processo, na parte burocrática e tal, nunca dominei bem. Mas então, quando eu fui comandante, eu procurei focar bastante isso aí, para pegar o que os caras que não gostavam de gastar o dinheiro, acham que tem muito servidor, hoje eu converso, eu tenho uma cunhada que é diretora de escola, a diretora dela gosta de devolver dinheiro pro governo. Ela não gasta tudo, não precisa comprar televisão para os alunos, não precisa reformar a quadra. Sabe que o dinheiro é para manutenção de uma escola, de uma planta de escola. E devolve, então eu acredito que tem N órgãos do Estado nós somos diferentes. Então a gente vai catando desse povo aí, o cara devolve, a gente gasta, né? E gasta pro bem do bombeiro, lógico. Eu tenho certeza que o senhor imprimiu toda essa sua característica no seu comando. E eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se ela é difícil, comandante, mas sinta-se à vontade para dizer. Sim. O que não aconteceu no seu comando que o senhor gostaria que tivesse acontecido? Que tivesse separado o bombeiro, lógico. Né? Mas isso aí eu acho que é foro íntimo, né? Por quê? Porque o bombeiro no meu comando era eu não me lembro números, mas assim, a Bahia não era separada, o Rio Grande do Sul não era separado. O Rio Grande do Sul era um grande comando da polícia, não era um corpo de bombeiros, era um CPA da vida. A Bahia também era tipo assim, o Paraná já tinha quadro, salvo engano. Já. E São Paulo, o resto era separado. Não me lembro dos outros. Acho que todos os outros eram separados, nós éramos em 4. E isso eu estou falando em 2009, 10, 11. Nós estamos em 2022, só sobramos nós aí, Só sobramos nós. Então, isso aí é uma coisa que eu acho que não é bom para o bombeiro, não é bom para a polícia não enxerga assim. Mas um dia vai acontecer, vamos esperar, né? Vamos esperar. Como o senhor disse, estamos vivendo um novo momento, depois de um longo período, né, dentro de uma mesa filosofia de governo, né? Que aconteça o melhor, né, comandante? Que aconteça o melhor, e não o melhor para mim, para o bombeiro. Sim, o pessoal fala, mas se o bombeiro separar, o último comandante, Luciano, conversando com ele assim, brincando, né? Falei, e aí, Luciano, e a separação? Não, chefe, nós não estamos preparados. Falei, Luciano, você é um caminhão andando, você pula, se rala todo, e depois você vai pro hospital, se remenda, ajeita onde tem que ajeitar, mas pula, cara. Aí ele, é louco, né, meu? Mas se fosse eu não ia perder a chance, porque, a partir daí eu tenho certeza, porque a gente tem dificuldade com, não sei hoje, né? Mas dificuldade com o oficial. O oficial se forma na polícia, o cara, não sei mais se está 3 ou 4 anos, ele fica lá 80% do tempo estudando polícia, lógico, ele é da polícia, ele tem que estudar polícia. Aí vem pro bombeiro, você tem que ensinar tudo para ele de novo. E sargentos, aí você pega um sargento lá de Prudente, começa o sofrimento quando ele vai querer ser sargento. Ele se digna a ser sargento, mas ele é de Prudente, e ele é bombeiro, ele é cabo do bombeiro de Prudente, ele ficou lá 10, 12, 15 anos. Aí ele vem pro Cefap, fica quase um ano, aí não volta pro bombeiro, não volta para Presidente Prudente, não, quer dizer... Aí presta um outro concurso, aí vai fazer mais um ano, mais 6 meses de ESO. O cara tem que ser muito macho para se propor de largar a família dele, porque um sargento que está se propondo a estudar, os filhos dele são pequenos. Não é que nem eu, meu filho tem 35 anos, o outro tem 30, então para mim tanto faz. O senhor sabe que quando eu comandei a escola, o senhor sabe como eu me referia ao CBS, eu falava isso para eles, né, nas formaturas, eu falava, vocês são a escola de bravos. Sim, são os heróis. São os heróis. São os heróis, porque eu falo, eu na posição dele, eu ia morrer na polícia, cabo da polícia. Porque você andar 600, 400, 500, 300 quilômetros e vir, aí você não volta para aquela profissão que você gosta. E depois de tanto tempo você... aí ele consegue passar, ele se submete de novo a essa distância. Eu não sei como é que tá a política hoje. De repente o cara entra sargento de bombeiro, nem o quadro nós conseguimos fazer, né? Nós conseguimos alguns ganhos, comandante. Hoje a gente conseguiu até o nosso comando, né? Acredito que isso persista, né? Todos aqueles que vinham fazer a escola de sargento, dependendo de onde era, e eram oriundos do bombeiro, e vinham fazer o CBS, 100%. Ah, legal, né? Não via quem não queria. E vez ou outra acontecia por algum interesse pessoal, isso é normal, tá? Mas isso foi realmente uma coisa que foi conquistando ao longo do tempo nos comandos. Mas então, eu achava muito dificultoso isso. Mas ainda assim é uma peregrinação. Na hora que você tiver o bombeiro como instituição, aí o cara presta concurso para bombeiro, né?
Eu não me lembro aí, eu até comentava, pô, qual que é o melhor perfil de soldado de bombeiro? Eu falei, vai na obra, na construção civil, cata o cara que sobe com a jirica nas costas. Porque não adianta o cara vir aqui, pô, cheio de... nós não temos, não é joystick não, meu, tem que catar mangueira, tem que subir o prédio, velho, ver Nova York lá, ó, as torres gêmeas, onde é que os caras estavam? Na caixa de escada. Com EPI, mangueira e equipamento. E quem é que faz isso? É cara que tá bem fisicamente. O cara não pode estar brincando de joystick em casa, apesar que hoje tá difícil. Acha quem não tem joystick. Olha, comandante, é um desafio, hein? Eu participei de pelo menos 5 concursos, né, do meu período de ESB, e vou falar, né? O jovem passa no concurso intelectual, às vezes muito bem, porque né, são jovens, realmente tem uma diferenciação, tem muita informação hoje, né, comandante? Mas chega na hora do teste físico, fica. Então, e vivacidade, né? Eu acho que é assim, eu tenho 62, então eu tenho dificuldade com alguns aplicativos, né? Eu sofro, vou baixar imposto de renda, puta, IPTU, tô ferrada, né? É 500 sites, eu tomo maior cuidado para não pagar boleto falso, porque tem tudo isso. Aí você pega um jovem, o cara, 2 minutos resolve a sua vida, né, meu? O cara faz tudo. Mas aí você pega pro cara e fala, pega a furadeira, põe um cabide ali pra mim. Ou, você quer fazer um teste pra bombeiro? Manda o cara comprar um varal de apartamento e montar num lugar. Monta um varal. Se o cara montou um varal, ele serve pra ser de salvamento. Eu tô te falando porque eu tenho um filho que já não é mais adolescente. Os caras não sabem furar uma parede com um parafuso com bucha. E bombeiro precisa isso, cara. O cara tem que ter criatividade manual, inteligência, improviso. Ele tem que resolver, cara. Tem coisa que a tecnologia não resolve, né? Não resolve, cara. Não adianta falar. Eu não sei se você lembra. Quando eu era comandante, né? Quando a gente fazia a roda do café aí, eu falava o bombeiro, quando era criança, lá na tenra idade, de 8 anos, 7 anos, brincava de esconde-esconde. Se ele fosse o primeiro a ser achado na brincadeira, não pode ser bombeiro. Ele tem que ser esperto, pô. Não pode ser aquele cara bobinho. Eu sou inocente. Não é mais inocente. Porque se você é o primeiro a ser achado no esconde-esconde, você não vai conseguir se proteger de uma ocorrência grave. Num prédio, num galpão que está desabando tudo. E se você não consegue se proteger, você só vai dar trabalho para os colegas que vão se arriscar para te salvar e você não vai conseguir salvar ninguém, porque você não tem vivacidade para isso. Então, você tem que vir lá de baixo. Claro. Né? E isso que, se a gente um dia separar, o perfil do bombeiro para exame não vai poder ser só intelectual. Não. É o que eu falo, dá um varal pro cara e manda montar. Só que você não pode falar antes, né, meu? Porque senão o cara vai ficar treinando, vai montar 500 varal, vai chegar lá, vai dar um arrebento, né? Mas você viu o que a gente fez nos últimos anos, né? Nós criamos aquela prova de habilidade específica, né? Na verdade, não criamos nada, nós copiamos, né? O que muitos bombeiros fazem, né? Certo. Que, além do teste físico, né? Que, na minha opinião, eu acho que você vai concordar comigo, ela foi cada vez mais perdendo o peso. E aí a gente colocou a prova específica, que nada mais que o cara vestir o equipamento, subir 4 andares carregando a mangueira, carregando o esguicho, desce e depois ele pega o manequim de 80 quilos e arrasta 30 metros. Carrega, então, o mínimo isso. Pronto. Né? Se o cara conseguiu fazer isso... Eu tive lá no Senabom agora, que eu fui na abertura lá. E eu vi a prova lá fora. Nossa, os caras guerreiros, hein? O cara subia prédio. Aquilo é valer bombeiro. Passa por dentro de manilha ali. Ali é aquilo ali. Você não precisa pôr um tempo de um atleta, que aqueles meninos eram atleta. Não. Mas se o cara não fizer aquilo ali num tempo delimitado. Foi isso que nós fizemos na escola. Foi exatamente isso. O exame, graças a Deus, eu não tive aula com ele no CBO, né? Do falecido Amaral também, o Major Amaral. Ele dava o gabarito da prova no fim do ano. Vou soltar vocês nessa ilha, vou esperar vocês lá. Vocês têm 2 horas para chegar nadando. Chegou, tá aprovado. O gabarito é esse. Chegou, você passou. Não chegou, não passou. É meio que isso. Então você precisa disso no bombeiro, né? E com o perfil que a gente tem de exigência da diretoria de ensino, hoje eu não sei como é que tá. Pelo que você falou, acho que melhorou bastante, né? Melhorou bastante. Fico contente com isso. O que o senhor percebe mais Claro, o senhor tem aí um lapso de 10 anos, né? Mas claro, o senhor, embora afastado, o senhor observa, né? Como a gente faz. O que o senhor enxerga hoje assim, olha, isso aqui tá diferente da minha época? Nossa, o que tá muito grave é efetivo, hein, cara? Nossa, é assustador, assim, você chega numa prontidão, cara, é 2 caras, 3 caras, meu, a gente fazia, não tô de brincadeira não, passava comando como tenente na Moca, no 3º GB, era 25 de cada lado, passa o comando, aí guarnição tal, guarnição de escada, guarnição de tanque, guarnição de AB, guarnição de área,
Guarnição de resgate depois de um tempo. Todo mundo passava comando. Hoje o cara vai passar, se quiser 20 lá, vai ter que pôr. Bom, basta dizer, comandante, que quando eu cheguei, talvez o senhor também, o efetivo fixado do bombeiro é o mesmo até hoje. Não, e um agravante. O existente do bombeiro, no meu tempo, acho que era 9.800 e tal. Eu acho que está 1.000 menos agora. Ele tá uns 1.000. Eu deixei o comando com 8.400 alguma então, coisa. 1.500 a menos do existente. E o fixado acho que era 10.811, né? Mas a Polícia Militar está igual, né, comandante? Porque dos 100 mil eles devem estar, quando eu passei para eles, com 83 mil, 82, uma coisa assim. Realmente. A polícia, ela não aumentou o efetivo, mas, por exemplo, ela se livrou da guarda de muralha. Ela se livrou de escolta de preso, ela deu uma limpada em algumas missões que ela ganhou um efetivo. Tirou algumas demandas ilegítimas. Tipo muita Câmara Municipal, Fórum, acho que tinha policial, não sei se ainda tem. Não, então a polícia conseguiu catar alguns que de uma maneira indireta foi um aumento de efetivo para o patrulhamento. E o bombeiro foi o contrário, o bombeiro era incêndio e salvamento e virou incêndio, salvamento e resgate. Aí criou o SAMU, mas o SAMU, o bombeiro não desfez do resgate e tá, eu vejo na rua o dia inteiro viatura nossa correndo. Né? E a gente teve que fazer uma estratégia, que o senhor faz parte disso, né? A gente pulverizou, que de um primeiro momento foi muito bom, né? Nós pegamos aqueles grandes postos com 20, como eu dizia, criamos mais um ou dois e dividimos. Isso, eu acredito, minha maneira de ver, num primeiro momento ele deu uma... Sim, né, mas aí começa a cair outro problema, o aumento das ocorrências, né, o crescimento da cidade, o crescimento da população. Tudo no isso... interior também a gente arrumou uma solução, acho que desde o tempo do Coronel Jair, ou até um pouco antes, de bombeiro municipal, ter um bombeiro do estado, com uma equipe de município, mas nossa... E agora nós temos a regulamentação, não, a norma do bombeiro voluntário, que é onde eu acho que os próximos comandos devem colocar aí bastante... energia, principalmente nas cidades pequenas do interior. Eu acho que isso deve ser se você pegar a cidade até 30 mil habitantes, se você tiver uma viatura de incêndio e um bombeiro lá que mora na cidade, que aquele carro fique na casa dele e ele mesmo dá treinamento para uma comunidade, é uma boa solução isso aí, porque você vai ter como apagar um incêndio pequeno, médio na cidade e atender aquela comunidade. Né? Nosso código de emergência, o mais recente, né? Aliás, o nosso único de 2015, nas suas regulamentações, nas suas portarias e decretos, a gente colocou lá o formato desse bombeiro voluntário. Eu imagino que vai ser uma grande ajuda nesse esforço aí. Né? Sim, Mas é claro, a gente precisa caminhar sempre, né? Profissionalização. Essa bola tá com o Melo agora. Agora é o Melo. Essa bola tá com o Melo. Boa sorte pra você. Essa bola tá com você, Melo. Se vira nos 30 aí, porque nosso negócio aqui agora é mais tomar café. Isso aí no Bomba Café. Bomba Café. Comandante, olha, foi realmente, eu acho, não só finalizando, mas já agradecendo a sua presença nessa conversa, né? Eu tinha certeza que ia ser uma conversa da qualidade que foi, só uma pessoa muito carismática, que tem muita história, que realmente contribuiu bastante para a nossa história no Corpo de Bombeiros. Foi um exemplo para muita gente, para mim inclusive. E eu até me lembro quando eu conheci, viu? Vou contar uma história minha agora aqui. Eu cheguei lá no 3º GB, o senhor era capitão, fui tirar a área lá. E eu sempre usei bicicleta, o senhor sabe, né? Sim, né? Aí chegaram e falaram assim, tem um capitão aí que vem de bicicleta também. Eu vinha de São Miguel, eu morava em São Miguel na época. E eu andava bem de bicicleta. Tinha um soldado na Vila Maria, Sala, o nome dele Sala. E ele montava a bicicleta, eu comprei uma bicicleta, ele montou pra mim uma azulzinha toda requenguela lá, e eu vinha pedalando de São Miguel. Eu lembro. Vinha pela Trabalhadores, eu gostava de pedalar, eu vinha... Teve um comandante-geral, ele é subprefeito da SEC, sabe, lembra o nome dele? O Salles. O Salles era aluno e eu era tenente. Pai dele foi em praça do Foi, então, ele foi coroinha meu. Aí chegou lá assim, feio, pega esse capacete, pega a galera, meio xarope, já dando uns esporros no aluno. Aquele aluno oficial me encheu o saco sexta-feira, tirar a gente da rotina, tem que dar atenção e tal. Aí ele, como comandante geral, ele contava a história, que a única relação que ele tinha, referência que ele tinha de bombeiro era o tenente Laval. Eu falei, Gonçalo, você tá mal de referência, né? Porque a gente era, tenente já antigo, né, meu? Você tenente antigo, tocava lá, você falava, puta merda, vamos aí. E aí então eu recebi ele lá, mas ele contava, a única referência era eu. Era muito divertido. Aí a gente faz parte da história das pessoas, mas também as pessoas fazem parte da nossa história, da instituição bombeiro. Eu tenho um orgulho de ter servido no bombeiro. Vixe, eu me arrepio aí, até hoje. Que bom.
Comandante, olha, muito obrigado. Como eu dizia, eu tinha certeza que ia ser um papo muito bacana, pela sua descontração, pelo seu carisma, por tudo que o senhor representou para a gente. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz e é o primeiro episódio aí que eu recebo alguém, faço a entrevista, estou me sentindo aqui. Legal, não, mas eu me senti em casa com você, porque você, Pavão, é um cara que a gente conhece de longa data, aí conversa fácil, gente boa, simpático e sei lá, meu, nós estamos aqui juntos, né, meu? Felizmente o bombeiro tem um time sempre bom, é raro, né, ter um desgarrado. Eu falo, a maior missão do comandante do bombeiro é deixar o próximo com um perfil bom, sabe? Um cara, isso aí. Um cara que goste da tropa, que lute pela tropa, que lute pela instituição, que se dedique, né? E graças a Deus, esse perfil, né, meu? Você pega um time aí, ó. Os últimos aí, Luciano, Melo, Silva, Max, uns caras guerreiros que a gente conhece lá de Tenente, lá embaixo, São José, de Mogi, de tudo aí, você aqui do gabinete. Cada um na sua baia, mas cada um tá... E eu fico bem feliz com esse time que tá vindo aí. Agora, eu não sei, depois do Melo, vai chegar uma hora que eu não conheço ninguém, porque os capitães, você vê que eu te contei, que o capitão era aluno quando eu era comandante do bombeiro, então, pô, essa galera que tá chegando, não sei depois do Melo se eu vou conhecer, mas até o Melo eu conheço, são pessoas que eu interagi bastante. Talvez eu interaja com... Tem interagido com... o Vitor, o Vitor era do interior de Campinas, né? Então conheço o Vitor. Filho do Coronel Amaro. Do Amaro, ele tinha uma pista de treinamento, eu já dei aula lá em Jundiaí, uma vez lá. Mas vai chegar uma hora que a gente não vai conhecer, mas como vou dizer? É uma sequência de pessoas boas, positivas, pessoas pra cima, guerreiro. Todos que estão vindo aí são pessoas assim, então a gente fica bem feliz, né? Assim como a gente pegou lá na frente Coronel Maté, Coronel Assunção, os caras, né, guerreiros. E antes deles teve pessoas que a gente não conheceu, que eu acredito também tenham sido bons comandantes. Daí o bombeiro está onde está, graças a Deus. Obrigado, comandante. Valeu, Paulo. Foi sensacional. Legal. Pessoal, muito obrigado. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube e acompanhem sempre o nosso BombaCast, toda segunda e quinta-feira, um novo episódio. Muito obrigado, até a próxima.